Hoje eu vou falar sobre o mercado de ações para todos. Esse tema dessa aula, na verdade, esse material que eu fiz aqui já tem uns 2 anos, então quando vocês verem ali algumas informações sobre algumas empresas, lembrem que essas informações elas são de 2019, né? E não são desse ano. Então existe uma defasagem, pelo menos de dados, né? E eu escolhi esse tema aqui, que eu já estava com vontade de fazer um bom tempo, mas aproveitei que a gente está no período de férias para os alunos poderem acompanhar, né? Porque hoje é minha aula gratuita de história, mas hoje eu escolhi esse tema aqui porque gostaria de falar um pouco sobre o assunto, né? Já que eu entendo, tenho uma boa compreensão. Para quem não sabe, eu já invisto há 2 anos na bolsa, né? Na verdade, eu levo bem a sério isso, principalmente porque a gente vive num país, né, que pelo menos 90% da população não poupa, né? E apenas dados do IBGE, né? 90% da população não poupa para o futuro, né? E apenas 3 ou 4% da população investe, né? E aí eu gostaria de falar sobre o assunto, né? Principalmente mostrar que o mercado de ações é para todos, né? Que é uma coisa acessível, que é uma coisa fácil de investir. Como que faz para investir sendo menor de idade? Então, tem algumas corretoras, por exemplo, como o Banco Inter e, se não me engano, a Clear, elas permitem abrir conta para menor de idade. Na verdade, quando você é menor de idade, você tem que declarar pelo menos lá no imposto de renda no ano seguinte a posição das suas ações e dividendos dentro do CPF do teu pai, da tua mãe, do seu responsável. Daí inclui como bens do dependente, né? Mas é possível sim você abrir conta no Banco Inter ou na Clear. Algumas permitem isso, Inter, Rico, Clear, né? Se não me engano, pelo que eu sei, pelo que eu lembro, você não consegue abrir conta em corretora lá fora, né? Para você abrir conta lá fora, você precisa ser maior de idade. Mas no caso aqui, vocês podem, sendo menor de idade, investir por... que bom. Aí, o Banco Inter é muito bom. O meu irmão tem conta no Banco Inter, mas ele não investe no Inter. Eu invisto pela Clear. Para mim é mais fácil. E lá, então, começando pela aula, né? Primeiro falando do mercado de ações, vocês podem começar pelo mercado fracionário. O mercado fracionário, para quem não sabe, pelo menos aqui no Brasil, é um pouco diferente do que lá fora, porque você consegue comprar uma ação de uma empresa, né? Então, por exemplo, o Santander, que tem os códigos SAMB3, SAMB4 e SAMB11, você coloca um F no final, ó. Aí você consegue comprar 1, 2, 3 ações. Se você não coloca, você acaba entrando no lote padrão. E sim, André, eu acho que vale muito a pena investir aqui no mercado brasileiro, porque quando você vai lá para fora, quando você pega Microsoft, Coca ou Pfizer, por exemplo, que eu tenho ações lá fora, eles não pagam, eles não têm um dividend yield, que resumindo seria o rendimento da ação, né? Assim sendo bem resumido, eles pagam em média 3%, enquanto por exemplo, quando você pega uma Taesa, que é do setor elétrico, ou a Eletrobras, eles pagam mais de 15% ao ano, né? Eu, por exemplo, não tenho a Eletrobras, a Taesa, eu tenho a Engie, né? E a ISA-CETEP, vulgo Transmissão Paulista.
Se com a declaração de hoje dos Estados Unidos vale a pena. Olha, eu já comprei cripto, mas eu não, sinceramente, para mim não faz muito sentido, mas acho que vale a pena sim você comprar cripto, só que comprar com dinheiro que você não precisa, né? Essa é a questão. Muita gente acaba começando a investir da maneira errada, né? Querendo colocar todo o dinheiro de uma vez, querendo ter pressa, né? Sim, eu acho que sim. Mas eu sinceramente não compro, não tenho posição em cripto no momento. Como vocês podem ver ali, também existem alguns indicadores de ações que vocês podem analisar, né? Que é assim, é uma maneira de você poder compreender se a empresa é uma boa empresa ou não, né? Mas na verdade, quando você começa a investir, você não pode partir do momento assim de eu vou precisar estudar para investir. Eu acho importante começar do jeito que dá, entendeu? Mas também não começar colocando todo o dinheiro que vocês têm para investir, porque lembre que quando vocês compram ações, se vocês precisarem vender, vocês podem pagar DARF. Existem algumas situações que vocês pagam imposto de renda, né? E é importante vocês até saberem as regras para evitar acabar tomando na cabeça, né? Existem alguns exemplos de boas empresas, né, que eu vou dar durante a aula, explicar como os fundos imobiliários funcionam, né, que é uma maneira interessante de você receber dinheiro mensalmente. Existem alguns indicadores de bons FIIs, né, que eu vou explicar durante a aula, explicar também a questão das vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários e fazer algumas recomendações de estudo para vocês, caso vocês tenham interesse em estudar mais sobre o assunto. Ali, por exemplo, no primeiro quadro, vocês podem ver o indicador ROI, né, que em inglês é retorno sobre patrimônio. É um indicador que vocês podem... Alguém perguntou ali o que é NFT. NFT é uma criptoarte, né, que você pode... Na verdade, você pode fazer vários... Você pode fazer fazer essas vestimentas de boneco que alguns aqui estão usando e vender em alguma corretora de cripto. Normalmente eles vendem por Ethereum, né? Ou a Uniswap, que também tem. E vocês podem, na verdade, fazer dinheiro, né? Vender algumas artes em cripto e conseguir ganhar algum dinheiro com isso. Como eu estava explicando, o retorno sobre o patrimônio ele é calculado pela divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido. Ela é uma forma de medir se a empresa é uma boa empresa, se ela consegue ter competitividade no mercado, né? E se ela também tem um retorno sobre pelo que você investiu, né? De forma eficiente, né? Também o mercado de investimentos ele é composto por alguns termos e siglas que a princípio podem te confundir na hora de começar a investir, porém aprender sobre o mercado não é tão complicado. Temos como o ROI, por exemplo, possuem explicações simples e é importante que você entenda para ter sucesso em seus investimentos. Eu durante a aula vou responder, tá, pessoal? Mas só para dar continuidade, senão eu vou acabar estendendo o que eu preciso falar para vocês, né? Eu vou trocar o quadro aqui. Ai, meu Deus.
Cara, tá complicado, tá travando aqui. Pera aí. Pronto, consegui aqui. Não tá aparecendo o mouse pra mim, eu acho que o meu computador tá esquentando demais. Quando o computador esquenta, ele faz isso. Botei um ventilador aqui. Então, ali no primeiro quadro vocês podem ver o retorno sobre o patrimônio da Indústrias Home, né? A Home, ela é uma empresa de uma fábrica de motores, né, e de peças para a indústria, e ela produz, por exemplo, material para fazer sacola, fazer embalagem. Ela é especializada em peças industriais, né? Como vocês podem ver ali no quadro, entre 2016 e 2020, ela passou de 0% de retorno sobre o patrimônio para, em 2020, 18%, né? 18, 20% de retorno sobre o patrimônio. Ali, como vocês podem ver, o retorno sobre o patrimônio acima de 15% é excelente. Procure ver o histórico do ROI para saber se há continuidade no processo de crescimento. E principalmente é importante que vocês lembrem que as empresas, empresas que têm prejuízo, elas não distribuem dividendos, né? E para mim, pelo menos na minha visão, não vale a pena você comprar empresas, né, não é ações. Quando você está comprando uma ação, você está participando como sócio de uma empresa, né? Lembre que existe um termo, se chama SA, que é Sociedade Anônima. Deixa eu escrever aqui, Sociedade Anônima. Que quando você compra uma ação de uma sociedade anônima, você está participando como sócio, né? Mesmo que você seja um sócio ali com R$5, sei lá, por exemplo, de uma Simin 3, por exemplo, que é a CSN Mineração, que custa mais ou menos, agora está custando R$6 uma ação. Você está participando como sócio da empresa, né? E você tem direito aos lucros, né? Como sócio. Então, ali no outro indicador que eu trouxe aqui para vocês é o EBITDA, né? Que em inglês significa ganhos antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. Ela é uma forma, basicamente quando você está vendo o resultado do EBITDA numa empresa, você está vendo a geração de caixa, né? Então, basicamente é isso, né? EBITDA é igual a geração de caixa. Então, toda boa empresa, ela gera caixa, ela não tem prejuízo, né? A gente tem alguns históricos aqui de empresas que no passado deram prejuízo, como a Oi, a Cogna, que é uma empresa educacional, e a própria Petrobras, por exemplo, ficou 4 anos sem distribuir dividendos, né? E aí ali no caso, ali EBITDA e Lagida são os mesmos indicadores, mas o que significa dizer que o EBITDA representa o resultado da operação da empresa. É preciso lembrar que o desempenho de uma empresa ao longo do ano normalmente é composto por várias linhas de receitas e despesas, né? Então, na verdade, não confundam o EBITDA com... Alguém está me empurrando aqui no quadro, peço por gentileza que não faça isso. Cara, eu não estou conseguindo, tá muito quente o computador. Fala.
Não, não travou. Ó, galera, eu tô vendo gente divulgando o servidor aqui no chat. Gente, não pode, tá? É a última vez, a próxima é banido do server, tá bom, galera? Não pode ficar divulgando o servidor, tá bom? Então, no primeiro quadro aqui, vocês podem ver ali, por exemplo, algumas empresas que estão listadas, né? O Itaú, a Localiza, o Bradesco, a Ambev, a Raia Drogasil, a Vale e a B3. Quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. O mercado de ações não é para investidores impacientes, nem para aqueles que têm receio de perder dinheiro. Porque existe na verdade, tem muita gente que diz assim, quando você compra uma ação, o mercado de ações é arriscado. Na verdade, é arriscado quando você não conhece a empresa, né? Porque muita gente fica temerosa, né? Pelo menos quando começa a investir, olhar a tua conta na corretora e ver lá Bradesco a menos 50 reais, menos 100 reais. Na verdade, vocês têm que parar para pensar. O Bradesco vai falir amanhã? O Bradesco está em prejuízo? O Bradesco tem dívida? Porque quando você começa a investir e pensa que o mercado de ações é arriscado, vocês também têm que lembrar que existe também dentro da renda fixa, né, que a renda fixa ela é tudo aquilo que tem algum retorno garantido, por exemplo, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, CDB, poupança, né, que não é, para mim não é investimento, poupança não é investimento, lembrem disso. Quando você coloca dinheiro na poupança, você está perdendo, pelo menos no momento, está perdendo 4 ou 5% ao ano, né? Então você imagine que em 10 anos você perdeu metade numa inflação se a inflação continuasse por 10 anos no patamar que está hoje, você perderia mais ou menos 60% do dinheiro, do poder aquisitivo, né? Então na verdade, você não está garantindo, você está perdendo dinheiro. Então é importante estudar, conhecer um pouco, né, para investir, mas isso não é muito difícil, né? Na verdade, basta você começar e ter curiosidade em saber o que você está fazendo, né? Porque muita gente começa a investir na bolsa e acaba desistindo e dizendo que bolsa é cassino porque não parou para estudar. É importante estudar sempre que puder, né? Alguém perguntou ali, fundos de investimento servem para começar a investir? Olha, senhorita lunática, senhorita lunática, né? Eu acho que não. Na verdade, existem muitos fundos de investimento que são empurrados por bancários, né, em Itaús da vida, né, em caixas da vida, que eles só têm uma empresa dentro do portfólio. Então, sem falar que existe um negócio chamado come cotas, né, que é o vulgo taxa de administração, taxa de ADM, né, que normalmente de um fundo de investimento, se dependendo do valor, às vezes você não está tendo retorno, né, às vezes você está tendo um prejuízo, enriquecendo o gestor do fundo, né. Por isso que eu comentei ali que existem fundos imobiliários ruins e bons, né? Assim como tem boas ações, boas empresas e tem boas empresas ruins. E existem centenas de empresas ofertadas na B3, né, que é a Bolsa Brasileira, como bancos, energia, saúde, seguros, máquinas, telefonia, água. Alguém perguntou ali, essas taxas podem baixar com o tempo? Na verdade, não. Na verdade, a taxa de administração é uma forma do fundo de investimento poder adquirir, ter recurso, né, para poder comprar novas ações. Mas quando eu falo que o fundo de investimento pode ser ruim,
é quando alguém te empurra lá um fundo de investimento, só tem uma empresa, ou tem empresas que não tem, não paga dividendo, não tem prejuízo, é mal administrado. Ali, por exemplo, no segundo quadro, vocês podem ver algumas empresas, né, que vocês podem escolher, né, por isso que eu acho interessante vocês começarem a comprar algumas empresas por conta própria, né, por empresas que vocês gostem, né, que vocês tenham apreciação. Ali, por exemplo, no segundo quadro, com R$5 você pode comprar ações, né. Existem algumas empresas, por exemplo, como a Sanepar e a própria CSN Mineração, que elas custam em média 5, a Sanepar está R$3,80 e a CSN Mineração R$6. Então vocês podem começar com valores muito baixos, né? Existem outras empresas como a Braskem, que também está nesse patamar. A Suzano, se não me engano, a Klabin, né? Então é interessante vocês darem uma olhada. Ali com o código F, por exemplo, vocês podem começar no mercado fracionário, né? Ali a Grendene é GRND3F, a Itaúsa, que é dona do Itaú, com o código Itaúsa4F, o Santander Samb3F, ou a Transmissão Paulista com o código TRPL4F. Existem alguns produtos oferecidos pela B3, né, por exemplo, ações, fundos imobiliários, ETF, renda fixa, né, como Tesouro Direto, Tesouro Prefixado, IPCA, e também agora no momento vocês podem encontrar ETF de cripto, né, que tem alguns ETFs como o Hash 11 ou o QBTC 11, né. Alguém perguntou ali, se fizer um investimento ruim, perde tudo? Depende. Por isso que eu digo para vocês precisam pelo menos conhecer uma empresa, né, para poder começar a investir. Existem alguns setores que são seguros, né, que a gente chama de BESH, né? BESH é bancos, energias, saneamento e telefonia. Ali, alguns indicadores é interessante vocês analisarem antes de... quando vocês quiserem começar a investir, pesquise sobre a empresa no YouTube. Às vezes vocês encontram lá uma análise fundamentalista, não é análise gráfica, porque eu sinceramente nunca tive interesse em estudar gráfico, porque para mim não faz muito sentido, sabe? Você compra uma empresa, dali 2 dias está vendendo. Para mim não tem sentido isso. E também para mim não faz sentido o day trade. Tem muita gente que ganha dinheiro com day trade, mas é complicado você achar que você vai ficar rico fazendo isso, né? Ali vocês, no terceiro quadro, vocês podem fazer uma análise, né, de boas ações, por exemplo, ver o ROI, a dívida sobre o patrimônio, o dividend yield, que é o rendimento da ação, né? O dividend yield, pessoal, só para lembrar, ela é a soma de todos os dividendos e juros sobre capital próprio do último ano, né? Dos últimos 12 meses, todos juntos, dividido pelo preço da ação. Alguém perguntou ali, existe banco de todas as idades? Olha, eu sinceramente não sei como funciona. Se existem alguns bancos, por exemplo, que eu tenho conhecimento, como o Banco Inter, que você consegue abrir uma conta sendo menor de idade, né? Mas tem que pesquisar e ver na internet. Tem um amigo meu que como é que é o nome dele? É Ramon Fuentelba, acho que é assim. Ele tem 10 anos, ele tem um canal, ele é um piá de 10 anos que tem um canal sobre bolsa, e ele lá explica como vocês podem começar a investir, né, sendo menor de idade.
Ali o PL, por exemplo, quando vocês veem quando vocês procuram lá sobre o PL de uma empresa, vocês veem lá que seria o retorno sobre anos, né? Na verdade, quando aparece lá PL de 4 vezes, significa que em 4 anos vocês vão ter retorno, né? Outra coisa, tem um LPA, né, que se pegasse o lucro líquido e dividisse por todas as ações, vocês conseguem chegar a mais ou menos o retorno sobre aquela empresa. A margem líquida também é o lucro líquido sobre a receita líquida, né? Sobre receita líquida. E o crescimento médio nos últimos 5 anos também é interessante vocês darem uma olhada para ver se a empresa tem competitividade ou não. Eu vou trocar slide aqui. Olha, eu não posso fazer nenhuma recomendação de compra calcular. Eu sinceramente já comprei criptomoeda, né? Mas para mim não faz muito sentido, pelo menos na minha visão, né? Porque por exemplo, existem carteiras cripto, né? Carteira de cripto. Existem 2 tipos, né? A Hot Wallet, que é de celular, e tem a Cold Wallet, que é de pendrive ou de computador. Mas como alguém comentou aí, criptomoeda, você, pelo menos no momento, eu nunca vi uma loja aceitar criptomoeda. Se não me engano, existe uma possibilidade de se adotar o Bitcoin como moeda oficial no Brasil, mas o único país que tem moeda oficial como cripto é El Salvador. Indicadores importantes para ações, né? O dividend yield acima de 4% ao ano, o ROI acima de 10%, dívida até 50% e o crescimento médio positivo nos últimos 5 anos. Ali, como eu tinha comentado no começo da aula, existem alguns indicadores que devem ser avaliados antes de começar a investir, só que esses indicadores aqui eles são de 2019, na verdade. Ali está mostrando que a Itaúsa pagou 8%, agora a Itaúsa pagou 4% ao ano. E a ISA-CETEP não está pagando 6%, está pagando 16%. Inclusive, a Transmissão Paulista é uma das empresas que eu estou comprando aos pouquinhos, né? Estou comprando ali toda vez que cai um dinheiro, eu vou lá e compro. Ela está custando agora R$24, mas há uns 2 meses atrás, quando a bolsa estava caindo, ela chegou a custar R$22, né? Só que lembre, é importante que pelo menos o preço caia, né? Muita gente acha negativo a bolsa está caindo, mas para quem tem pouco dinheiro para investir, é interessante vocês aproveitar esses momentos que a bolsa está caindo, né? E fazerem uma ordem limitada, né? A ordem limitada, você pode escolher o preço da ação. Então, por exemplo, lá você coloca lá, aparece o home broker da tua corretora, você digita o código da ação e coloca o preço e a validade, né? Vocês podem escolher uma validade para dali um mês, né? Então, até o dia 15 de janeiro eu quero comprar a Transmissão Paulista a R$23. Então, quando o preço chegar a R$23, você vai sair comprado em Transmissão Paulista. Existe também a ordem a mercado, que ela acaba executando a ação no momento, né? Então, se você tem lá
um valor grande, né, como, por exemplo, se tem R$4.000 para investir e você não quer ficar esperando a ordem ser executada, você vai lá e sai comprado na empresa. Então aqui, por exemplo, a Itaúsa, em 2019, ela estava com um crescimento médio de 0,8% ao ano, com uma dívida de 9% e um retorno sobre patrimônio de 18%. A Transmissão Paulista, ela tinha um ROI de 16%, uma dívida de 27% e um crescimento médio de 9% ao ano. Aqui no terceiro quadro, fundos imobiliários, né? Quando eu comentei ali que existem alguns fundos de investimento ruins, é porque vocês primeiro têm que ver o gestor, né? E também ver o portfólio. Existem alguns fundos imobiliários que eles são, na verdade, come cotas, né? Que são os FOFs. FOF em inglês é Fund on Fund, que é fundos de fundos, né? Esses fundos de fundos, eles compram outros fundos imobiliários para ter dentro da carteira do gestor. Então, existem dois tipos de fundos com gestão passiva e ativa. Na gestão passiva, o gestor ele é dependente dos cotistas. Então, se o gestor quiser comprar um imóvel lá, por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário de shopping e eu quero comprar 4 lojas comerciais num shopping lá de outro estado. Se eu quiser comprar comprar esse shopping, eu vou ter que passar numa assembleia convocada para os cotistas. Se não me engano, tem 15 dias úteis para você poder convocar uma assembleia. Você deve convocar os cotistas por e-mail, telefone e por carta. E aí você consegue consegue ter aprovação ou não dessa compra desse imóvel. Ou quando você tem um fundo imobiliário de gestão ativa, você acaba tendo mais flexibilidade, né, na gestão. E é mais interessante vocês comprarem um fundo imobiliário de gestão ativa, porque tem mais autonomia na hora de comprar os imóveis. Os bons fundos imobiliários têm muitos ativos, né, que seriam imóveis, e contratos fechados com empresas. Então, por exemplo, existem alguns fundos imobiliários como o XPLG11, que eles têm contratos, eles têm 16 imóveis, se não me engano, e eles têm contratos longos com as empresas, né? Só por curiosidade, o XPLG11 tem fundo imobiliário para o Mercado Livre, né? Mercado Livre. Na verdade, o Mercado Livre tem do XPLG11 e de uma empresa americana chamada Prologis, que eu tenho ação também. A Prologis está listada com um código PLD, né? Ela tem 2 galpões, na verdade eles têm 4 galpões logísticos no Brasil. Um deles, caiu o pessoal. Tá. Dá pra fazer um quiz, se tiver mais conteúdo dá pra fazer a parte 2 da aula, né? Que nem o professor lá, o professor Kelvin, que faz lá sobre aquelas palestras de autismo que ele fez. Dá pra fazer a parte 2, caso não dê pra ver tudo hoje. Tá, eu vou pro quiz porque esse é o último slide, na verdade. É? Fundos imobiliários, a parte mais importante da aula. Uma das poucas coisas que dão dinheiro mesmo, né? Fundo imobiliário. Você quer que eu volte lá? Não, tranquilo. Tranquileba. Então, povo, quem fez anotações aí, quem fez perguntas pro professor, digite o comando /warpquiz. Digite o comando aí, galera, /warpquiz. Vocês serão teleportados para o mundo do quiz, onde vocês vão responder perguntas e vão ganhar dinheirinho no server aí pelas perguntas corretas, tá? /warpquiz. Calpolar perguntou quanto tempo a aula tem. Geralmente a aula tem de 20 a 30, no máximo 40 minutos. Hoje é uma aula diferente, tá? O professor Wilton trouxe um assunto diferente, a aula acaba durando mais tempo, ok?
Mas geralmente a aula tem de 20 a 30 minutos, depois mais o quiz, né? As aulas não são tão longas, tão demoradas. Geralmente as aulas têm de 20 a 30 minutos. Questão 1. O mercado fracionário é uma oportunidade de A. Comprar fundos mais baratos, B. Tesouro direto, C. CDB, D. RDB ou E. Ações fora do lote padrão. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vão correndo aí. Ixi, vamos de enterrou, hein? Ai. Qual que vocês marcaram, só para saber? A letra... Pessoal, CDB não tem mercado fracionário. E outra, fundo, alguém marcou a letra A. Os fundos imobiliários você não precisa de lote padrão. Você pode comprar 1, 2, 3 unidades. Sem falar, porque também tem uma coisa. Os fundos imobiliários têm um preço alto, né? Não é baratinho. Um fundo imobiliário, em média, custa 90 a 100 reais, né? Só que tem uma coisa, né? Qual que era a resposta correta? É letra E. Letra E, né, galera? Ações fora do lote padrão. Quem foi na letra E acertou. Gente, essa é uma aula mais avançada, tá, galera? Então não se preocupe, é normal eu errar. Professor Wilton, posso só fazer um favorzinho, pedir um favorzinho pra você? Oi. Você contou muito rápido. Conta mais devagarinho e faz o seguinte, como é um assunto diferente, não é um assunto que a gente vê todo dia, dá 3 cliques para quem acertar de primeira e depois mais 3 cliques dando a resposta. Tá. Daí dá a oportunidade da pessoa ganhar mesmo não sabendo a resposta. Tá, beleza. É porque é um assunto novo, né? Um assunto que a gente quase nunca vê aqui na Craft Sapiens. Então, ali na questão 2, o ROI, retorno sobre patrimônio, é um indicador que mede a dívida dividido pelo EBITDA, ganhos antes de taxas, impostos, depreciação e amortização. B, dívida sobre o patrimônio. C, lucro líquido sobre o patrimônio. D, índice de Basileia. E, EV dividido pelo EBITDA. Essa aí vai confundir, hein? Eu vou deixar o pessoal correr, tá? Vão correndo. Eu vou explicar depois o que é o índice de Basileia, que eu não tive tempo de explicar, tá? Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 cliques, 3 cliques, tá. Quem acertou, galera? Pera aí, agora o Wilton. Calma lá, Wilton. Agora dá um tempinho e falar a resposta para eles irem. Pessoal, é a letra C, lucro líquido sobre patrimônio. Então corre lá. Vai lá. Quem errou vai para a letra C, galera. Dá mais 2 cliques? Mais 3. Faz 3, meio. Melhor. Essas questões estão bem difíceis, Wilton. Até para mim tá difícil. Pessoal, a resposta é a letra C, né? Lucro líquido sobre o patrimônio. A letra D, índice de Basileia, é um termo usado dentro dos bancos é a soma do dinheiro emprestado, né? Em dinheiro emprestado, dividido na verdade, dinheiro emprestado dividido pela receita, né? Receita financeira. Na verdade, é um indicador que mede o risco do banco levar um calote, né? Então, quanto maior a Basileia do banco, mais arriscado é o banco, né? Ali o EV pelo EBITDA em inglês é Enterprise Value, que é entre parênteses patrimônio, dividido pelo EBITDA, né? Ou em português Lagida, que é como vocês falam, na verdade, esse indicador vocês conseguem medir se a empresa é barata ou não, né?
pelo caixa que ela gera. É isso. Deixa eu mudar a slide. Questão 3. Como se calcula o dividend yield? A. Rendimento de tesouro. B. Retorno de uma ação. C. Dividendos mais juros sobre capital próprio dividido pelo preço da ação. D. Rendimento do CDB. Ou E. O último dividendo dividido pelo preço da ação. Essa vai confundir, hein? Tem duas ali que são muito parecidas. Tem gente que vai marcar uma achando que está respondendo a outra. É só uma pergunta, eu deixei o pessoal invisível? Eu já deixei, apertei lá pra você. Tá. Pessoal, vão correndo lá que eu vou depois dar a resposta. Alguém perguntou o que é JCP. O juro sobre capital próprio é uma forma da empresa remunerar os acionistas, né? Na verdade, ele surgiu ali nos anos 90, mais ou menos, se não me engano, em 1989. Ela era uma forma de compensar os acionistas no período da hiperinflação. Então, o que acontecia? A empresa registra o lucro como caixa, na verdade. O lucro líquido é represado dentro do caixa e é repassado como... Na verdade, o caixa é repassado como lucro, mas na verdade não é lucro, né? Então, era uma forma na época da hiperinflação de remunerar os acionistas dentro do período da hiperinflação, porque lembrem que há uns 30 anos atrás a inflação no Brasil era de 2.500% ao ano. Então não tem como você pagar 2.500 de dividendo ao ano. O que eles faziam? Eles passavam JCP como dividendo, né? Mas o JCP não é dividendo. O JCP é caixa convertido como lucro, né? Complicado, né, pessoal? Mas eu vou marcar a resposta lá. Tô dando moedinha. Pessoal, é a letra C, dividendos mais juros sobre capital próprio dividido pelo preço da ação. Muita gente ia responder a letra E, porque antigamente, na minha visão, o dividend yield era apenas o último dividendo dividido pelo preço da ação, mas na verdade o dividend yield é tudo que a empresa repassa, né? Tudo que a empresa repassa de proventos dividido pelo preço da ação. Então, a partir disso, você consegue poder saber se uma empresa é rentável ou não, né? Muita gente, por exemplo, um setor que eu gosto muito, que é o setor da energia, eles têm os contratos deles reajustados pelo IPCA. O IPCA é um índice de inflação medido pelo IBGE. Pessoal, já está acabando a aula, tá? Agora é 19 horas, mas eu estou no penúltima questão. O que são FOFs? A. Fundos de ações. B. Fundos de papel. C. Fundos de tijolo. D. Fundos híbridos. Ou E. Fundos imobiliários. Essa é fácil, pessoal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Aê! 2.000 sapiens, toma! Pera aí, 3 cliques. Calma, Wilton, agora dá a resposta pra galera aí. Pessoal, é a letra E, fundos de fundos imobiliários. Corre lá, mais 3 cliques. Espera, não clique ainda. 10, 9, 8, corre pra letra E, galera. 5, 4, 3, 2, 1. Dá-lhe mais 3 cliques. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques. Aê! Pessoal, só para eu não comentei sobre os fundos híbridos, mas os fundos imobiliários híbridos são os FIIs híbridos, né, como normalmente chamam. Eles são imóveis mais fundos de papel, né? Então tem alguns fundos que são considerados fundos híbridos, mas na minha visão não são fundos híbridos, são fundos de papel. O MXRF11, né? E tem também o XPCI11, né? Que eles compram LCI, LCA e CRIs, né? E tem o CRA também. Só para traduzir, letra de crédito imobiliário, né? Letra de crédito agrícola e certificado de recibo imobiliário e certificado de recibo agrícola. Os CRIs e os CRAs, eles são uma forma de empréstimo, né? Você empresta dinheiro para uma empresa, normalmente uma imobiliária, e ela acaba usando esse dinheiro, né, para fazer um prédio, um imóvel, né? Eu tenho uma pergunta para você. Oi. Você falou que FOF são fundos de fundos imobiliários, né? Então quando alguém olha sei lá, um bichinho que acha bonitinho e fala, ai, que FOFs, você está dizendo, ai, que fundo de fundo imobiliário. Que FOFs. Chega para um... Entendi. Eu tenho... normalmente brincam com isso, né? Não sei se você acompanha o canal da Natália Arcuri? Eu acho que sim. Ela tem um vídeo dela falando sobre os FOFs. É aquela do Shark Tank? Não, eu não sei. Eu não sei se é essa aí. Ou é aquela que vive fazendo vídeo lá com o Primo Rico? É aquela que vive fazendo vídeo com o Primo Rico. Eu acho ela metida, não gosto dela. Eu também acho ela metida. O Primo Rico é gente boa, ela é metida, metidona. Mas, cara, tem uma coisa assim que eu não gosto no Thiago Negro, é que quando ele mostra a carteira dele, dá a impressão que ele é todo arrojado, né? Mas eu fui dar uma olhada na carteira dele, só tem empresa que eu não compraria, né? Ele é simprão. Não, mas ele tem um perfil de investidor que não é muito parecido com o meu, sabe? É um perfil mais arriscado, mais de gente que compra startup, né? Eu, por exemplo, não compraria o Espaço Laser, não compraria a Melius, né? A Melius, por exemplo... Mas compraria Craft Sapiens, né? Esse compraria. Olha, eu compraria. Eu compraria. Sim. Você compraria Cogna? Não compraria. Olha, eu sinceramente tem algumas empresas do setor educacional que são muito boas. Tem uma tal de Ser Educacional, que eles são donos daquela, se não me engano, Unisvale, né? Não sei se se não me engano, eles têm essa não é. Ai, cara, o pior que eu não lembro, mas ela é uma empresa bem grande e esses tempos teve um cara que me convidou até para uma entrevista de emprego dessa Ser Educacional. E ela é listada na bolsa, essa Ser Educacional. Ela tem o código CER3. Ó, galerinha, são 5 questões, tá? O Wilton sempre traz 5. Você trouxe 5 de novo, Wilton? 5. Então essa aqui é a última. Tá? Como eu vi que tem muita gente novata, vamos fazer diferente. Vamos dar 3 cliques para quem acertar de primeira e para quem errar, se dá 4. Um clique a mais, pode ser? Pode ser. 4.000 sapiens, fechou. Questão 5. Os fundos de tijolo são usados para investir diretamente em imóveis. B. LCI e LCA. C. Apenas em CRI.
D. Imóveis mais LCI e LCA. Ou E. Apenas em FIIs. Essa é bem fácil, pessoal. Eu até comentei ali a diferença de um para o outro. Dos FOFs para os outros. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, beleza. Pessoal, é a letra A, tá? Alguém marcou a letra E. Apenas em FIIs. Na verdade, apenas em FIIs é os FOFs, né? E a letra D é os fundos híbridos, né? O MXRF11 ele é um fundo imobiliário que no momento ele está custando R$9. Semana passada ele estava R$8, né? Ele paga em média 0,08 centavos por cota. Se você comprasse R$5.000 do MXRF11, vocês receberiam mais ou menos R$42 por mês, né? Então, existe uma coisa chamada juros compostos, que é bem interessante vocês pesquisarem, porque isso que faz toda a diferença entre você trabalhar e você ter uma renda extra, né? Na minha visão, investir é uma necessidade, né? Na minha visão, você depender só do teu salário, do teu emprego, é muito arriscado, sabe? Você não sabe... Wilton, mais 4 cliques, vai lá. Deixa eu marcar lá mais 4 cliques. Pessoal, vamos para a letra A. Letra A não. Todo mundo já viu? Resposta. É letra A. Vamos lá correndo para a letra A. Letra A. Corre. Tá todo mundo que nem no dentista fala A. Realmente, Wilton, dependendo de um salário, eu compro ainda mais no Brasil, né? Nossa, cara. Tem salário muito bom. Só quem tem salário muito bom. É loucura, cara. Ainda mais carteira assinada. Você, por exemplo, hoje você está trabalhando, daqui 2, 3 meses acontece um negócio com você. Às vezes, que nem ano passado, por exemplo, quem que ia imaginar que em 2020 você ia trabalhar em casa, ou que você ia ser mandado embora, ou por exemplo, quem trabalha em shopping, você imagina e falar assim, então, esse ano você, quando chegar lá em março, abril, você vai ficar em casa e o teu emprego vai ficar fechado por 3, 4 meses, né? Imagina ninguém ia imaginar isso. Sim. Galerinha, rapidão, antes de eu ir pra aula premium aqui, que hoje eu vou dar aula premium pro Fundamental 1, deixa eu fazer um sorteio aqui, eu vou sortear uma moto vermelha e um táxi amarelo aqui. Vem aqui pro meio aqui do quiz, aqui, ó, vou dropar, fique no chão, eu vou dropar um baúzinho. Pra quem não sabe, esses carros aqui, esses veículos são baús, tá? Então vai lá, 5, 4, 3, 2, 1, quem será o próximo motoqueiro da Craft Sapiens? E alguém pegou. Agora vamos ver quem vai ser o próximo taxista. Esse carro aqui cabe em 2 pessoas, tá? Cabe em 2 pessoas. 5, 4, 3, 2, 1. Toma! Aê! Próximo taxista. Lembrando que quem quiser comprar carro, né? Vocês podem estar pegando o dinheiro de vocês, indo lá no Warp Carro. O Warp Carro vende carros, tá bom? Mas não recomendo. Quem é Bedrock eu não recomendo, tá? Bedrock, ele dá lag lá no shopping. Então quem tá jogando pelo celular aí vai dar um pouquinho de lag. Um pouquinho não, muito lag. Ok? Lembrando que vocês podem estar depositando o dinheiro de vocês lá